Emerson Pansieri tá na área. Ele tem notícias do Cruzeiro, que vive uma fase excepcional no profissional. Resultados estão aí para comprovar, mas a base vai rendendo frutos importantes, hein, Pansieri? Um abraço, boa noite. Um abraço para você também, Cirilo. Boa noite pro Panzi e todo mundo que acompanha a reunião da turma do bate-bola nesta quinta-feira. É boa notícia, né, Cirilo? Quando a gente fala dos crias da Toca, você acabou de falar do Robert. Robert que esteve aqui nessa janela, né, de parada aí por conta das férias, veio aqui na rádio, participou também da nossa mesa redonda, ele que tem uma história muito legal no Cruzeiro e agora brilhando nos campos da Europa, né? Boa sorte sempre aí pro Robert, cria da Toca. Não me esqueça do gol que ele fez contra o Goiás, Cirilo, em 2023 foi um gol que... Um dos gols mais importantes daquela campanha, né? Um gol do alívio do Cruzeiro naquela ocasião. Mas pensando pra frente, pra trazer o que tem de novo, Cruzeiro com 4 jogadores na seleção brasileira sub-20 do técnico Ramon Menezes. Vamos lá. Goleiro Otávio, zagueiro Bruno Alves, volante Murilo Hickman e o meia Juan Gabriel. Eles vão representar o Cruzeiro na seleção brasileira, vão participar dessa Copa do Mundo, né, do Mundial Sub-20 no Chile, em setembro e outubro. O quarteto, então, sendo convocado pelo técnico Ramon Menezes. Para a gente trazer um pouquinho de cada atleta, né, o Otávio sempre fez boas partidas pelo Sub-20 do Cruzeiro. Tô aqui com você, Cirilo, que já fez jogos do Sub-20 também aqui na rádio, o Panzi comentando jogos. Em certas ocasiões, o Otávio é tipo um paredão, né? Às vezes, quando o Cruzeiro era acionado nos jogos, né, ele tinha que mostrar serviço. Foi assim já contra Corinthians, contra Palmeiras, jogador que tem um potencial muito grande dentro da Toca da Raposa. Falam muito bem do Otávio, mesmo o Cruzeiro com esse, vamos colocar, pré-contrato com o Matheus Cunha do Flamengo, tendo o Léo Jardim, falam muito no Otávio como um jogador aí para um futuro a médio e longo prazo do Cruzeiro, que tem o Cássio, né, que é o titular e tem a confiança de todo mundo, experiente pra caramba, mas é um jogador que tem esse lado e vem evoluindo bastante com o Robertinho. O Bruno Alves foi destaque também do Sub-20, muito técnico. Nesta temporada tá mais forte, tá sendo um jogador mais zagueiro, né? Vamos ser, para explicar para o ouvinte, né? Mais vigoroso na ação defensiva, precisando dar bicão, mas tem muita qualidade, né, para sair jogando. Chamou a atenção do técnico Leonardo Jardim, tanto é que já está integrado ao time principal do Cruzeiro. Esse ano fez 36 jogos com o time Sub-20, marcou 3 gols e deu uma assistência. O Murilo Hickman já foi acionado pelo técnico Leonardo Jardim no time principal, já participou de jogos, por exemplo, da Copa Sul-Americana como titular do Cruzeiro. E o Juan Gabriel, ele ainda não está integrado totalmente ao time principal do Cruzeiro. Está sendo observado, faz alguns treinos, chama atenção pela habilidade, mas também é tratado como uma joia na Toca da Raposa. Cirilo. Edu, são momentos de convocação na base, em especial, nesse momento ainda que os caras estão em fase de formação. Você pega aí o Hickman, por exemplo, já é um profissional, já está fazendo parte do elenco profissional do Cruzeiro, assim como o Otávio. Não jogam com certa frequência, mas estão ainda numa fase inicial e uma parte decisiva ali da sua formação enquanto atletas, mas é absolutamente elogiável, né, o trabalho de base que o Cruzeiro tem feito nos últimos anos, Edu. Não, sem dúvida nenhuma, o Cirilo. Aí você tem ali um volante, um zagueiro, um goleiro. E tem mais um jogador do Cruzeiro que vai jogar o Mundial, né? Que não vai jogar pela seleção brasileira, mas vai jogar pela Colômbia, que é o Villarreal. Então serão 5 jogadores do Cruzeiro nesse Mundial. Aliás, o Neiser Villarreal foi o melhor jogador do Sul-Americano, né? Artilheiro, foram 12 participações em gol, se eu não estiver enganado. Participou da convocatória da Colômbia para o meio do ano, quando ainda era jogador do Milionários. E certamente estará entre os convocados da seleção colombiana também para a competição. É a base, cara. A base, é futuro, é investimento, é retorno técnico, retorno financeiro. O técnico já está aparecendo, né? Com alguns jogadores já sendo utilizados pelo profissional. Murilo Hickman já tem minutos. O Otávio é um goleiro que boa parte da torcida que acompanha a base já tem a confiança. Não tem jogado por motivo óbvio, né? O Cássio não abre brecha para ninguém. E tem o Villarreal, colombiano, que é recém-chegado. Aos poucos vai ter sua chance também a partir do ano que vem, quando vai poder vestir a camisa do Cruzeiro efetivamente. Então, cara, é amostra
e o perfeito exemplo de que vale a pena investir na base. Base não é custo, base é investimento e o Cruzeiro vai colhendo frutos. Base é investimento, vai lá, tem a captação, o Cruzeiro está com um perfil também no profissional agora de contratar jogadores jovens, né? Vai entendendo os recados que o mercado está dando, né? O mercado das principais equipes, o mercado dos principais elencos do futebol mundial, os recados que vão sendo dados é de juventude, é de renovação, é de caras novas, e o Cruzeiro está trabalhando muito para formar essas caras novas também em casa, né? Formar no seu CT, e o trabalho de base é realmente elogiável, tanto que aí a quantidade de convocados que o Cruzeiro tem para a Copa do Mundo Sub-20. Siga, Pansieri. É interessante, duas histórias. A do Juan Gabriel foi uma convocação mais nessa reta final, Cirilo, porque ele teve um tempo machucado. Mas quando o Ramon Menezes viu a qualidade do jogador, ficou surpreso, né, com o que ele poderia fazer, e aí ganhando essa chance para disputar o Mundial, né, como eu disse, muito habilidoso o Juan, muito técnico. E o Bruno Alves, Cirilo, recentemente o Cruzeiro não aceitou uma proposta, chegou ao Metalist da Ucrânia querendo uma proposta por empréstimo, querendo levar o jogador, o Cruzeiro falou não. Preferimos o atleta aqui, sendo formado aqui, para que as coisas aconteçam, né? Essa é a realidade desses jovens atletas do Cruzeiro. O Otávio, por exemplo, quando ainda o Ronaldo estava na gestão do Cruzeiro, eu me recordo dele fazendo aquele intercâmbio, né? Também no futebol espanhol, enfim. São atletas que têm um futuro promissor. Você tem um jogador de cada setor praticamente. Né? Você tem um goleiro, você tem um zagueiro, um volante, um meia, o Villarreal, um atacante. E se quiser um lateral, para forçar bem a barra, você pega um moleque de 16 anos que já está jogando no profissional. Já está no profissional, que é o Cauã, né? Ele não vai para o Mundial Sub-20 porque ele tem 16 anos, mas hoje já tem futebol. E talvez o Cruzeiro não liberasse também, né? Talvez porque hoje não. Ele é o primeiro reserva do Kaique. A primeira opção do Kaique. Então, cara, olha só a base. Você tem um jogador para cada setor do time em seleção de base, e o lateral, que tem 16 anos, é reserva do seu titular, que também é da base, que é o Kaique, e tem jogado uma bola federal. Jogadores em condição de servir ao elenco profissional. Base é para isso, base é investimento. Tanto que no jogo contra o Bahia, Cirilo, quando o Kaique teve a cãibra, o Jardim não pensou duas vezes, ele colocou o Cauã. Muita gente falou, não, vamos, improvisa o Vidalba. E que joga como zagueiro também. Inclusive teve um jogo no Mineirão, eu tô velho, né? A gente vai esquecendo as coisas. Eu não me recordo o adversário, mas o Cauã entrou como um terceiro zagueiro pela esquerda. Eu acho que foi no Mineirão, né? Tô mais velho do que eu pensava. Mas ele entrou como um terceiro zagueiro pela esquerda, o Jardim fechou uma linha de 5 jogadores, o Cauã Prates ele tem a condição de fazer a lateral esquerda e ele tem a condição de fazer também um zagueiro atuando pelo lado esquerdo, até pelo porte físico, pela altura, né? Cruzeiro e São Paulo. O Cruzeiro e São Paulo, estava conferindo aqui. Obrigado, Universitários. Ele entrou no lugar do Lucas Silva. Exatamente, é isso aí. Foi Mineirão, né? Foi Mineirão. Ô Cirilo, então vamos falar do time principal? Vamos falar do time principal, porque hoje teve treino na Toca da Raposa. O Fagner ainda é o único aquele atleta que está fazendo o tratamento, né? Não está indo a campo, não está fazendo as atividades com os demais companheiros. O restante do grupo todo pronto aí, pensando no jogo contra o Bragantino. Então amanhã tem mais uma atividade na parte da manhã, sábado aquele treino à tarde, seguido da famosa concentração. Cirilo, o Cruzeiro tem a volta do Lucas Silva, provavelmente na vaga do Matheus Henrique. Lucas Silva ontem até exploramos aqui a fala do jogador, foi premiado como cidadão honorário de Belo Horizonte, né? Ele que é de Bom Jesus de Goiás, tem uma história aí gigante com Belo Horizonte, com o Cruzeiro, estava feliz da vida também com essa honraria, né? Ele tá bem mineirinho, já tá, vamos colocar assim, já tá do nosso modo pão de queijo, né, Cirilo? Lucas Silva, que além de tudo, sempre uma figura muito legal também, sempre para falar com o Itatiaia, jogador de família boa, ele volta à equipe do Cruzeiro. Sobre esse duelo contra o Bragantino, a expectativa é de casa cheia, a expectativa é que o torcedor também possa comparecer, é um horário 8h30 da noite no domingão, mas aí o Cruzeiro sempre chamando o torcedor para fazer essa compra do ingresso, né? O Cruzeiro querendo bater o número aí de 900 mil torcedores com jogos em casa esse ano, né? Tem essa chance de chegar a esse número aí passando dos 41, então é também um momento aí de questão até numérica, né? De o que a torcida do Cruzeiro é capaz, a diretoria do Cruzeiro também chamando o torcedor para essa partida. Cirilo.